fabricante que tem um leitor de código de barras lá, que só aquele fabricante tem um leitor que projeta uma confirmação de boa leitura no código a ser lido, e só o leitor faz isso, eu posso muito bem mostrar para o órgão que só existe esse fabricante que faz, mas que ele tem uma necessidade de saber qual código está lendo quando ele faz a leitura. Isso é um benefício, e isso fica comprovado no projeto básico, diferente de uma licitação onde que a gente não explica isso para o órgão, ele simplesmente coloca, ele é questionado, pode sofrer uma impugnação e não sabe o que responder, e acaba acatando a pressão dos fornecedores. Então, quando a gente trabalha de uma forma a levar o benefício que aquele diferencial que um fabricante faz e os outros não fazem, isso o órgão público tem como administrativamente embasar dentro do seu projeto básico. Não sei se está claro. É bem diferente do que um órgão colocar algum direcionamento sem embasamento. Isso é legal. Pessoal, à medida que vocês tiverem perguntas aí, podem fazer, tá? Caso não estejam entendendo alguma coisa ou tenham alguma dúvida. Então, isso é permitido fazer numa licitação quando a gente leva um benefício dentro de um projeto, tá? A gente tem uma série de amparos legais dentro de uma licitação. Esses amparos legais vão desde a Constituição, o seu artigo 22, 37 e 175, eu vou explicar cada um, tá? E tem uma coisa constitucional, ou seja, não é só uma lei, não é só o que o órgão fala, não é só o que o pregoeiro diz, não é só o que o presidente de uma comissão de licitação fala. A gente tem amparo legal, tanto por parte, para protecionismo do fornecedor quanto do cliente. Vamos lá. O artigo 22 da Constituição, no seu inciso aqui, 17º, ele diz o seguinte: normas gerais de licitação e contratação. Em todas as modalidades para administração pública direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público nas diversas esferas do governo e empresas sob seu controle. Ou seja, dentro da Constituição a gente tem uma coisa mostrando que devem existir normas gerais para a contratação de produtos. E aí a gente vai ter a lei 8.666, vai ter os decretos para o empregado presencial, para o eletrônico, tu vai ter decretos e leis para uma microempresa, tu vai ter para o registro de preço, então tudo isso já está normatizado e pode ser usado, basta a gente ter ciência. Dentro do artigo 37, na Constituição ainda, ele diz: a administração pública direta e indireta é fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, ou seja, de todas as esferas, tá? Obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e também é o seguinte: ressalvados os casos específicos da legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratadas mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam as obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. O que a gente tem aqui? A gente tem dentro da Constituição uma doutrinação para as licitações. Ou seja, a própria Constituição doutrina a União em mostrar como que deve ser feito. E também dá as obrigações da União quanto à questão de pagamento e diversos outros fatores. Muita gente me pergunta: poxa, sempre quis trabalhar com órgão público, mas tenho medo do pagamento. Pagamento, pela União, pela lei, deve ser feito com máximo 28 dias de prazo. A partir daí, o fornecedor pode receber com atraso, com mora de juro, em cima do IGPE, algum controlador aí a nível nacional. O que acontece é que muitas vezes a gente não sabe a fonte de recurso que está sendo usada para aquela aquisição e acaba entrando uma licitação furada. Isso acontece com muitos fornecedores. O ideal é que a gente saiba a fonte de recursos, porque qualquer licitação, para ela sair no edital, ela tem que ter um empenho anterior, um empenho reserva da verba para aquela aquisição futura. A nota de empenho é o pedido que complementa isso. Então, todas as licitações, na teoria, elas já têm que ter caixa para serem pagas. O que acontece é o seguinte: uma prefeitura lançou uma licitação lá de impressoras não fiscais. Essa prefeitura está com problema porque ela não consegue arrecadar o IPTU dos moradores, das pessoas que têm casa própria.
Consequentemente, ela chega uma hora que ela não vai ter verba para soluções que ela já tinha sido aprovada anteriormente. Entre cortar a luz de uma prefeitura e comprar as impressoras, o diretor financeiro, ou o chefe financeiro, decide não cortar a luz. Então, esse tipo de coisa acontece sim. Só que a gente tem ferramentas para se defender e para saber como cobrar isso, através de recursos administrativos, através de denúncias, de uma forma legal e formal, tá? Então, assim, isso é uma coisa que está implícito dentro da lei e a gente tem que saber como agir também. O artigo 175 incube ao poder público na forma da lei diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Ou seja, para prestar serviços públicos, é obrigado a fazer licitação também. Qualquer compra dentro de um órgão público tem que ser listada. Desde a água que eles tomam lá, as bombas d'água, até outras coisas. Tanto que muitos servidores públicos acabam rachando a compra da água porque é um processo tão burocrático que não vale a pena. Mas é obrigado a ser feito pela União. A gente tem aqui diversas modalidades de licitação, que eu vou explicar um pouquinho o que é cada uma, tá? Com as suas leis e decretos que regem essas modalidades. Modalidades de pregão. Pregão eletrônico e presencial. A gente tem o pregão eletrônico regido sobre a Lei 8666, sobre o Decreto 3.555, sobre a Lei 10.520. A gente tem o presencial pela Lei 8666, pela Lei 10.520, pelo Decreto 5.450. A diferença entre o pregão eletrônico e o presencial são os decretos. Um visa somente o eletrônico e o outro visa somente o presencial. Toda coisa que a gente precisa saber referente a pagamento, entrega, prazo de entrega, prorrogação de entrega, pedido, está tudo ali explícito. Muitas vezes a gente tem uma dúvida. Eu vendi produto tal, tenho 20 dias para entregar. Vou conseguir do meu fornecedor só em 30. Posso fazer alguma coisa? Pode. Está ali escrito como. Outras formas de licitação. A gente tem a dispensa de licitação, carta convite, tomada de preços, concorrência, concurso, leilão, que também é uma forma de licitação, e elegibilidade. Todos esses são regidos por todas as leis e decretos de licitações, tá? Eu vou entrar um pouquinho em cada definição de cada uma. Se vocês tendo dúvidas, podem me questionar aí. Oi? Dentro da dispensa de licitação, conforme o artigo 24 da Lei 8666, ele dá um conceito, que é o processo de licitação onde a administração pública tem o objetivo de dispensar o uso das modalidades legais de licitação pública, devidamente motivado. O que significa isso aqui? Qualquer órgão pode fazer uma dispensa de licitação sem precisar de um processo licitatório em si, tendo limite até R$8.000. São para contratações de valor pequeno. Obras e serviços de engenharia, até R$15.000. Obras e serviços em produtos comuns, até R$8.000, que é o nosso caso, com fornecimento de hardware para informática e também para automação, tá? Ela acontece quando há ausência de interessados no processo de licitação, quando uma licitação é frustrada, quando há comprometimento da segurança nacional, que eu vou explicar depois, e quando há uma situação de emergência ou calamidade pública. Então, assim, dentro de uma dispensa de licitação, o que acontece? A ausência de interessados. Você já deve ter conhecido com alguns de vocês o processo de licitação, por exemplo, de estar num pregão presencial. Só vocês estão com o produto certo ou vocês estão sozinhos na licitação. O pregão normalmente olha para vocês, vou cancelar e vou abrir novamente. A gente pode pedir para o pregoeiro, mediante uma consulta prévia do valor de referência que ele tem, caso não esteja explícito no edital, o seguinte: pregoeiro, o valor que tu tem de referência é 6.000. Eu posso tentar chegar aí uns 5.500, 5.200. Para nós não perder tempo, você não ter que fazer o cancelamento dessa licitação, uma abertura futura,
em base no artigo 24 aí, faz uma dispensa com a